Falar de economia e hoje para falar de um assunto mais leve, né, professor? Semana passada a gente estava comentando aqui sobre juros, né, inflação, só notícias não tão boas, mas hoje a gente vai falar de um assunto mais leve, falar sobre o setor automobilístico, tem também carros antigos nesse setor, esse mercado aí que está se aquecendo novamente, né, professor? Isso mesmo, um tema mais leve, né? E também tem tudo a ver, né? Setor automobilístico, economia, carros usados, carros antigos, carros novos, né? Tem tudo a ver. Para entender então, professor, assim, um pouco mais do setor automobilístico, né? Foi um setor que se transformou, foi afetado pela pandemia? Sim, o setor automobilístico, ele é um setor importante para dentro da economia brasileira, por quê? Já há décadas, né? O setor automobilístico do Brasil ele é um grande empregador de pessoas, então é um setor importante e que ele depende muito de programas do governo, por exemplo, programas de crédito, depende do comércio exterior, né, de questões cambiais, acordos internacionais. Então ele é um setor muito dinâmico e que ele tem uma característica, né? Nossas montadoras, né? Nós não temos fábricas de carros, mas sim montadoras que recebem peças do mundo todo. E aí, com a pandemia, com a parada, né, da economia global e também com a diminuição, né, da rota de navios, né, vindos aí de outros países, foi um setor que teve muita mudança durante a pandemia, inclusive para carros novos. Alguns carros ficaram sem produzir, durante todas as montadoras tiveram pelo menos um modelo ou dois que ficaram sem produzir. Outras estão aí com alguma dificuldade de acessar componentes e também nós tivemos muitos carros que saíram de linha, né, nesses últimos 2 anos. Por que, professor, essas indústrias, né, estão com dificuldades, né, pararam, suspenderam a produção? E qual que é o impacto disso? Bom, por que as indústrias pararam? Né? Pouco acesso a alguns componentes eletrônicos. Como a gente teve uma parada total, né? Geralmente essas cadeias produtivas, né, como o setor automobilístico, elas são a 100%, né, da produção dela é voltada para a entrega ali de produtos. Você não faz estoque, né, muito estoque de produtos. Você vai dimensionando a fábrica, vai produzindo. Se as fábricas ficaram paradas, como elas ficaram, de fato, aí, devido às restrições da pandemia, isso no mundo todo, não foi somente no Brasil, automaticamente teve um atraso em cascata, um efeito dominó. Então, hoje, com a retomada do consumo, várias fábricas não conseguem ter componentes eletrônicos, porque existe uma fila muito grande, né, para acessar esses pedidos dessas fábricas aí que estão em atraso e também ainda as restrições da pandemia. Por exemplo, o valor do frete marítimo, em certas rotas, está mais do que 1000% mais caro do que o período antes da pandemia. Então, tudo mudou dentro da cadeia logística de produção e automaticamente afetou vários modelos, desde modelos mais populares, eu acho que a gente pode colocar esse termo em aspas, entre aspas, porque não existe mais carro popular no Brasil, hoje a gente já parte de carros acima de 60, 70, 80 mil reais, né? São os carros ali de entrada, e também carros de luxo, também sofreram essa quebra aí na sua logística de produção, né? Não chegam materiais ali nas fábricas. Aí eu estava olhando, professor, pessoas que querem, né, comprar um carro zero, um carro novo, estão tendo que esperar quase 6 meses, né, para a entrega, para o carro ficar pronto. Aí surge outro aspecto, outro ponto, né, que é o outro lado. Os carros usados, os carros seminovos, estão tão caros quanto um carro zero, professor. É isso mesmo. O que está acontecendo no Brasil hoje? Se você quer comprar um carro, né, um carro novo, carro 0 quilômetro, e você não consegue, se você quer comprar alguma coisa, está precisando agora, não é para daqui 6 meses que vai te atender. Então, o que aconteceu? O mercado de carros seminovos se reaqueceu de uma maneira que, inclusive, tem carros com 1 ou 2 anos de uso que estão no mesmo preço de um 0 quilômetro e muitas vezes os carros ali com menos de 1 ano de uso, eles estão mais caros do que o carro 0 quilômetro, simplesmente pelo quê?
pelo um fenômeno econômico que a gente chama de custo de oportunidade. O que significa o custo de oportunidade? É o que rege muitas vezes o mercado. Digamos assim, se eu quero um carro 0 quilômetro, não tem, eu tenho que esperar daqui 6 meses. Se você quiser um carro novo agora, você vai ter que pagar mais caro. Então, esse é o fenômeno econômico que tem acontecido e teve uma valorização de mais de 20% os veículos usados. É interessante falar porque uma desvalorização anual de um veículo usado é cerca de 20% no primeiro ano e depois 12% no segundo, terceiro, quarto ano. Então, a gente está falando que os carros usados recuperaram seu valor de novos, praticamente. Então, isso aí tem causado muita, digamos assim, muita apreensão, muito lucro, né, por outro lado, para quem tem um carro seminovo para vender, e também uma tensão ali para quem quer comprar um veículo nesse atual momento aí dentro do Brasil, né? Professor, então, qual é também a expectativa, né, do mercado em relação aos carros seminovos, aos carros usados? A expectativa pode ser que a gente feche esse ano com um recorde histórico? Sim, esse ano a gente vai ter um recorde histórico de transações de carros usados, né, seminovos, e também em termos de número de transações. Nunca se transacionou tantos carros usados quanto atualmente. Por quê? Esse é um fenômeno não porque a gente queira comprar os carros usados, mas também porque um veículo 0 quilômetro, ele está muito caro, está muitas vezes fora de preço. Então, aquela pessoa que de repente comprou um carro mais caro há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela pode se desfazer dele nesse atual momento para comprar um outro carro usado e não um carro novo. Porque, primeiramente, pode ser por questões de renda, de fato, ela precisa fazer dinheiro com esse carro, ou também não tem carro para vender. Então, acaba que a pessoa quer trocar de carro por qualquer motivo, seja ele por uma necessidade econômica, financeira, seja por preferência, seja por gosto, né? Às vezes a família aumentou, né? E aí quer ter um carro mais espaçoso, e fora que tem uma questão do mercado automobilístico dentro do Brasil, que é a questão da moda. Então, todo mundo provavelmente agora está querendo ter uma SUV ao invés de um sedã ou de um hatch. E aí, como não tem esse carro no mercado, acaba comprando o usado. Professor, e para 2022, qual é a previsão? O mercado de carros novos, né, vai melhorar o seu desempenho? Já o mercado de carros seminovos e usados vai voltar a um ritmo mais moderado? A previsão é essa? A ideia é que a gente consiga restabelecer toda a logística internacional, porque vamos imaginar que um carro hoje montado no Brasil, as peças podem vir de dezenas de países, literalmente de dezenas de países mesmo, né? Então, é uma cadeia complexa. A gente espera que com a retomada econômica do mundo todo, a questão do transporte marítimo, ele se reorganize. A gente tem uma expectativa muito grande, porque do jeito que se encontra atualmente, a gente fica cada vez menos competitivo para montar carros dentro do Brasil. Não é somente uma questão aí de tributária, muitas vezes o pessoal fala, não, o carro no Brasil está caro por conta dos impostos, mas a logística, né, o custo com o transporte aumentou muito. Então, a tendência é que, voltando nessa retomada econômica, ela volte no mundo todo e isso haja uma normalização aí pelo ano de 2022. Professor, o senhor tocou num ponto aí que também gera dúvidas, né, de muitas pessoas que não sabem, realmente não entendem. Aqui no Brasil, nós temos as fábricas e também as montadoras de carros. Aqui no Brasil, nós fabricamos muito poucas peças. Nós não somos fábricas de carro. A gente tem alguns centros de desenvolvimento tecnológico, como uma ou outra fábrica possui esse centro de desenvolvimento, ou seja, desenvolver carros brasileiros com marcas de fora, mas a grande maioria, assim, né, a maioria esmagadora, nós montamos peças de outros países. Então, aquele carro de uma marca que não é brasileira, qualquer carro, né, que a gente comprar dentro do mercado brasileiro, ele não é brasileiro em si, aquela marca.
Então, essas peças, elas vêm de vários países. Podem vir desde a Argentina, do México, podem vir da Europa, da Ásia. Enfim, a indústria automobilística, ela não tem um centro de concentração, né, de fabricação. Ela é uma indústria que ela vai se espalhar no mundo todo. Da mesma forma como nós produzirmos carros aqui, também para exportar para outros mercados. Então, é uma indústria, de fato, que ela é transnacional. A marca, por exemplo, pode ser alemã, pode ser italiana, pode ser inglesa, pode ser americana, né? Chinesa, japonesa, coreana, não importa. Mas ela está produzindo em dezenas de países aí, mundo afora. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia. Professor, já no mercado de carros clássicos, a história é outra, né? O cenário já é bem diferente. É um cenário muito interessante o de carros clássicos. Por quê? Se a gente for pegar a última crise mundial de 2008, 2009 nos Estados Unidos, também teve o mesmo fenômeno que está acontecendo agora, que aconteceu aí em 2020, 2021 no Brasil, que foi o quê? O carro clássico, ele tem uma característica de valorização com o tempo, diferente do carro 0 quilômetro, que ele vai perdendo valor com o tempo. E como existem muitos colecionadores e o Brasil e o mundo todo passou por crise, às vezes aquele carro que você tinha lá de coleção, você quis fazer dinheiro com ele, de repente você comprou ele há 5, 10 anos atrás, ele valorizou e agora é a hora de realizar o lucro que a gente fala, né? Ou seja, você vender mais caro do que você comprou. E sempre tem alguém que tem um desejo de ter um veículo antigo. Então, esse mercado ele é interessante porque acaba que o carro antigo ele vira uma reserva de valor durante que você pode ter liquidez, ou seja, você consegue fazer dinheiro com esse carro e não ter o tanto impacto do mercado financeiro. É um fenômeno interessante porque os carros antigos, mais do que alguns modelos, mais do que dobraram de valor. Por exemplo, antes da pandemia, você conseguia facilmente achar ali um Fusca, por exemplo, a 5, 10 mil reais, um Fusca praticamente novo. Hoje, eles vão partir de 20, 30, 40, 50 mil reais. Existe a onda dos novos clássicos brasileiros, como o Escort XR3 também, que são carros que vão lá para 60, 80 mil reais. E o fenômeno agora, que é o queridinho de todos, não se assustem pelo valor que eu vou falar, mas um Gol GTI, né, de 89 até 94, aquela Gol geração 1, ali aquele Gol quadrado, turbo, ele está na casa de 100 a 130 mil reais. Né? Então, é um valor expressivo para um carro antigo que antes da pandemia você conseguiria comprar facilmente por menos da metade desse preço. Professor, por que eu não tenho um Gol quadrado na hora dessa? 130 mil? Sim, 130 mil. Se a gente for pegar outros carros clássicos, né? Agora a gente tem uma onda de Opalas muito grande também, todos na faixa de 40, 60, 80 mil. E os carros importados aí eles vão para 100, 200, 300 mil reais. Aí os Cadillacs, os Mavericks, enfim, né? Vários carros clássicos aí que muitas vezes durante a pandemia a gente tem uma parte comportamental que é que eu estou sofrendo tanto aqui, né? Estou me limitando tanto, eu vou me dar um mimo, né? Um presente para a família, para passear no final de semana, né? Eu vou dar um presente de aniversário, que já que eu não gastei com outras coisas esse ano, eu vou comprar um carro clássico. Ou muitas vezes, né? Tem gente que quer fazer, acho que amizade também com o pessoal das oficinas mecânicas também, né? E aí vira aquele negócio de encontros, repara ali, restaura aqui, vira um momento também de muita confraternização, né, ou ter o carro antigo. Professor, e a expectativa também para esse reaquecimento, né, desse mercado aí de carros clássicos é aumentar essa demanda? Vai até quando, né, esse cenário que a gente está vendo bem aquecido? Bom, é um cenário que ele já provavelmente, né, se eu pudesse fazer um palpite, né, eu acho que é um mercado que ele já valorizou o que deveria valorizar em termos de salto de valorização.
muito provavelmente os preços não vão baixar no curto período de tempo. Então, vamos colocar aqui, os carros subiram de 50% a 100% nessa pandemia aí nos últimos 12 meses, principalmente 12, 18 meses, e provavelmente vai estacionar nesse valor. A gente não vai ter grandes valorizações, mas também não vamos ter muitas desvalorizações. Aí a questão é como esses carros não têm preços tabelados, por exemplo, a tabela da FIPE, que é o que a gente utiliza para carros novos e usados, eles não têm esse parâmetro de comparação, aí vai de negociação a negociação. De repente, alguém está precisando vender para fazer um dinheiro, você tem uma oportunidade ali de compra. Mas, no geral, a gente crê que não vai haver uma desvalorização do usado. Muito pelo contrário, vão ter mais modelos desejáveis, como, por exemplo, colocando mais um carro aqui para a gente ficar um pouquinho assustado. Tem uma nova onda agora daquele Corsinha redondinho, sabe? Aquele carro pequenininho, Corsa. É na cerca de 20 a 30 mil reais um Corsa 98, né? Básico, assim, sem muita coisa. Então, são carros ali que tiveram uma grande valorização nesses últimos 12 meses. Podia também ter uma valorização de um Celtinha, quem sabe, ia me favorecer, quem viu, sabe professor? daqui uns 5 anos, provavelmente, uns 5 a 10 anos, o Celtinha vai virar um clássico, um novo clássico, né? Então, é interessante que dentro dessa perspectiva aí econômica, né, você guarda um bem e ele desvaloriza durante 10, 15 anos e depois ele pode voltar a valorizar em 20, 30 anos depois do seu lançamento. É bem interessante. É um mercado que atrai muita paixão, né? Muitas discussões e muito interesse aí de todos. O pessoal aqui está tirando sarro, professor, do meu Celtinha, né? Mas eu vou guardar ele, vou cuidar bem direitinho dele, porque quem sabe ele não valoriza aí daqui a uns 5 anos. Com certeza, com certeza. Se o Corsa já está valorizando, o Celta daqui 5, 10 anos vai virar um carro super desejado e o pessoal do estúdio aí vai querer comprar de você. Vai ser caro, viu? Ô, professor, qual que seria então também, né, assim, pensando, carro novo tá difícil, né, devido aí à falta de peças, componentes, demora muito para chegar, carros seminovos e usados muito caros também. O senhor mencionou também, a gente conversou sobre os mercados de carros clássicos. Com esse cenário, né, do setor automobilístico, não tem um outro mercado, né, um outro meio de transporte que talvez possa, então, se sobressair nesse momento? Nesse momento, a gente teve o quê? É uma questão interessante, porque a gente teve um reaquecimento do mercado muito por conta do transporte coletivo está muito inseguro, né, pela conta das contaminações da pandemia. A gente espera que a pandemia ela amenize cada vez mais, ela não tenha uma nova onda e, com isso, as pessoas gradativamente voltem para o transporte público. Porque a questão do problema da mobilidade hoje, para a gente discutir, por exemplo, a gente já discutiu outras vezes sobre carros elétricos, são veículos individuais e cada vez mais as nossas cidades estão mais cheias. É interessante a gente pensar em alternativas, já que de repente você pensa em ter um carro clássico e o pessoal está aí rindo do seu Celtinha, vamos oferecer carona, né? Ou a gente tenta gradativamente aí fazer um esquema de carona dentro das empresas, dentro do bairro, seria uma alternativa para gradativamente a gente voltar a usar o transporte coletivo. E, lógico, também a gente precisa cobrar aí das empresas, das prefeituras, nossos governantes também, o transporte coletivo de qualidade e acessível. Porque senão a gente vai ter um problema de mobilidade. Aí é mais um problema social e econômico que merece uma pauta bem específica aí para a gente discutir.